Boa tarde a todos, em especial aos membros da comissão. Eu vou relatar 2 episódios que remontam à época em que eu era diretor de redação do jornal Agora. Como grande parte das pessoas, sobretudo os estudantes, não chegaram a conhecer o jornal Agora, eu preciso dar um rápido panorama do que era esse jornal. O jornal Agora surgiu inicialmente como um tabloide em 1969, fundado por mim e por Joacir Bessa. Nós dois éramos originários do Vale Paraibano. Eu comecei lá a minha carreira, o Joacir Bessa já era o redator-chefe. Num dado momento, eu já tinha deixado o jornalismo, estava advogando, o Joacir Bessa me convidou, nós criamos esse jornal, que foi crescendo, foi ganhando corpo, e, a partir de 1971, passou a ser um jornal diário dos mais modernos do país, porque foi um dos primeiros jornais brasileiros impresso em offset, com condições gráficas excepcionais e com uma linha editorial extremamente independente. Esse cenário era preciso que eu desse a vocês, para vocês entenderem agora os 2 fatos que eu vou narrar. O Agora era, nessa época, o primeiro fato é de dezembro de 1973, ele era o jornal, não apenas o mais importante de São José dos Campos, mas do Vale do Paraíba, e um dos mais importantes de todo o interior do estado de São Paulo. Naquela época, 1973, era prefeito de São José dos Campos o coronel Sérgio Sobral de Oliveira, oficial da aeronáutica, que deixou a ativa quando passou à reserva como coronel, mas gostava muito de ser chamado de brigadeiro. Na verdade, ele era coronel e se aposentou com salários, com vencimentos de brigadeiro. Eu devo dizer que o Sobral teve até uma participação importante em nos estimular, a mim e aos meus sócios, porque na fase de diário, nós passamos a ter um terceiro diretor, que era o Luiz Gonzaga Pinheiro, e o Sobral, como prefeito, eu quero fazer essa justiça, nos incentivou muito a termos coragem de criar um jornal naquelas condições de grande modernidade. Só que o Sobral era não só possessivo, mas também tinha laivos ditatoriais. E o nosso jornal tinha, desde o lançamento da fase de diário, eu vou ler depois aqui um documento, vocês vão ver que eu faço referência ao editorial que eu escrevi quando saiu o primeiro número do Agora Diário, nessa fase que eu disse moderníssima, em que a gente assumia um compromisso com a independência, com a isenção e com a verdade, e a gente dizia nesse editorial que o Agora não deixaria de dizer a verdade, ainda que a notícia dissesse respeito ao nosso maior amigo. E o Agora era fiel a isso. Muito bem. Naquela época em que o Sobral era o prefeito de São José dos Campos, na Câmara de São José, nesta casa, evidentemente num outro ambiente, só havia um vereador que tinha o atrevimento de se opor ao prefeito, de fazer oposição e de criticar o prefeito Sobral. Era um estudante recém-saído do Colégio João Cursino, chamado Robson Marinho. O Agora tinha até algumas críticas ao vereador Robson Marinho, na medida em que ele se comportava dentro da Câmara como se fosse o mais puro dos homens, apontava o dedo para todo mundo, etc., mas isso não impedia que o jornal tivesse absoluta isenção no noticiário que dissesse respeito também ao Robson Marinho. E ocorreu que, na edição de 5 de dezembro de 1973, o nosso jornal fez uma avaliação de quem eram os políticos que já estavam sendo cogitados em toda a região do Vale do Paraíba, porque o jornal tinha circulação regional, para serem prováveis candidatos a deputado estadual e federal
pelas duas legendas da época, porque nós vivíamos o bipartidarismo. Só existiam um MDB e a Arena. Então, fizemos as cogitações. Olha, em São José dos Campos, os prováveis candidatos a deputado federal pela Arena são fulano e fulano, e mencionamos nessa matéria, o que era óbvio àquela altura, que o provável candidato a deputado estadual pelo MDB, em São José dos Campos, seria o vereador Robson Marinho. Sobral ficou absolutamente indignado com essa matéria. E, na manhã mesmo do dia 5, assim que o jornal foi lido na prefeitura, ele mandou ligar para o nosso jornal, convocando 2 dos diretores para irem falar com ele, que eram o Joacir Bessa, que era diretor de publicidade, e o Luiz Gonzaga, que era diretor administrativo. E havia a expressa recomendação de que eu não fosse o diretor de redação, porque ele sabia o meu temperamento, sabia os meus princípios. Então, eu não fui. Os 2 foram, participaram de uma reunião com ele e me comunicaram em seguida o que ele exigia do jornal. Eu preciso antes fazer um pequeno parênteses para vocês entenderem por que ele tinha condições naquele momento de exigir. Nós criamos um jornal, como eu disse, moderníssimo, tivemos que importar máquinas e tudo, e nenhum de nós 3 era rico, pelo contrário. Então, nós tivemos que criar uma sociedade anônima, vendemos ações na cidade, etc. e tudo, mas ficamos sempre com muitas dívidas. E houve um momento em que o Agora não tinha, nós estávamos sufocados por dívidas e fomos socorridos por um grande empresário que atuava na época, que foi quem construiu o início do Jardim Satélite da cidade de Jardim, chamava-se Eugênio Martins, era dono de uma caderneta de poupança na época, chamada Caderneta de Poupança Federal São Paulo. Esse homem ficou dependendo muito de favores do Sobral para ele poder investir naquela área do então nascente Jardim Satélite e Cidade Jardim. E quando o Sobral percebeu que nós estávamos muito endividados, ele procurou esse Eugênio Martins e falou para ele: socorre esses rapazes em troca de ações, porque eu tenho interesse em que você passe a ser majoritário no jornal. E assim aconteceu. Nós tivemos que aceitar essa ajuda financeira, a compra de ações por esse empresário, sob pena da gente quebrar. Então, explicado isso, Sobral disse aos meus 2 sócios, quando foram lá, Joacir Bessa e Luiz Gonzaga, que ele estava profundamente irritado com aquela matéria que tinha sido publicada, que ele achava que era uma matéria promocional para o MDB, e principalmente pelo único inimigo dele na cidade político, que era o vereador Robson Marinho. Diante disso, ele exigia que o jornal, a partir daquela data, não desse mais nenhuma notícia sobre Robson Marinho, com a seguinte explicação: nem que seja para criticá-lo. Eu quero que o nome dele desapareça do noticiário, eu quero que a cidade esqueça da existência desse rapaz. Infelizmente, os meus 2 sócios aceitaram a exigência e chegaram ao jornal me comunicando isso, porque o Sobral deixou claro que, se o jornal não se rendesse à exigência dele, ele chamaria aquele empresário Eugênio Martins, que era então majoritário nas ações do jornal. O Eugênio Martins convocaria uma Assembleia Geral de Acionistas e nós 3 seríamos alijados da direção do jornal. E isso me foi passado pelos 2. Eu disse a eles: olha, então vamos fazer o seguinte, eu me demito, vocês têm a minha demissão, vocês procurem outro diretor de redação, porque eu não vou fazer isso. De maneira nenhuma eu vou enfrentar a minha redação, que me tem respeito, e dizer para eles que tem um nome que não pode ser publicado no jornal. Isso contraria tudo que nós prometemos naquele editorial quando lançamos o jornal. Eu não faço isso. Aí ficou uma longa discussão, não vou entrar em detalhes, que seria tedioso, mas os 2 insistindo para eu ceder: Roberto, não faça isso, você é fundador do jornal. Eu falei: gente,
não existe a possibilidade de eu permitir que seja quem quer que seja, prefeito, coronel, pautar o que o jornal pode ou não pode publicar. Eu não vou fazer isso, etc. E tal. Bom, eles voltaram à prefeitura e ficou, ao longo desse dia, um ir e voltar, em que eles diziam da minha posição, Sobral ficava cada vez mais radical. Àquela altura, a ameaça de alijar da diretoria só dizia respeito a mim, porque, infelizmente, o Bécio e o Luiz, diante da circunstância, tinham concordado. E foi o dia inteiro esse vai e vem, até que, quando chegou à tarde, eles tinham criado uma alternativa para que eu não saísse, que era a seguinte: ficava criado o conselho editorial, composto pelos 3 diretores, e toda a matéria de cunho político, no final do dia, antes de ser publicada, tinha que ser submetida ao conselho editorial. Sempre que a matéria dissesse respeito ao Robson Marinho, os 2 votariam contra, eu votaria a favor, e, por decisão majoritária, nunca sairia a matéria sobre o Robson Marinho e eu manteria a minha posição. Eu falei, olha, vocês vão se desmoralizar perante a redação, porque eu vou ter que dizer a eles da existência desse conselho editorial que vocês estão criando, e eles vão saber dessa trama que foi feita. Bom, mas não tem jeito, etc. E tal, e assim foi feito. E eu ainda disse mais. Falei, olha, isso não vai satisfazer o Sobral. Eu tenho certeza que ele vai me obrigar a sair do jornal. Ele não vai aceitar a minha intransigência em não ceder à exigência dele. E, no final daquela tarde, eu levei em mãos a carta que eu quero ler para os senhores, que eu entreguei à chefe de gabinete dele, a senhora Terezinha Cojo, que está, felizmente, viva até hoje aqui em São José dos Campos. A carta dizia o seguinte, antes eu quero ter um momento aqui no final da carta, que eu faço uma referência a que eu nunca vou esquecer o que ele fez pela minha terra natal, que, por coincidência, é a terra também do vereador Tonhão Dutra, que é Paraisópolis. É que o Sobral ajudou, naquela época, a que a Erickson criasse uma fábrica em Paraisópolis. E eu era, por isso, muito grato a ele. A minha carta a ele, entregue no gabinete na tarde do dia, fim de tarde, de 5 de dezembro de 1973, dizia o seguinte: Ilustríssimo senhor, fui informado hoje de que Vossa Excelência convocara para uma reunião em seu gabinete meus 2 sócios, diretores como eu do jornal Agora. A informação incluía o seu pedido para que eu não comparecesse à reunião. Diante disso, não fui onde não fora convidado, o que não foi bastante para me agastar. Afinal, ao início de sua administração, fui convidado a comparecer a esse mesmo gabinete, onde seu então assessor jurídico, o advogado Rubens Barbosa, me transmitiu seu convite para assumir o cargo de assessor de relações públicas, do que eu tive que declinar por motivos pessoais. A reunião de hoje versaria sobre sua indignação com a notícia hoje publicada pelo Agora, sob o título, aspas, As definições políticas para as eleições de 74 no Vale, fecho aspas. Segundo me foi comunicado, Vossa Excelência considerava a reportagem promocional para o MDB, o que não coincide com minha particular opinião, que sempre zelei como diretor de redação pela imparcialidade do jornal em questões político-partidárias, como de resto em todas as outras. Desde que renunciei ao uso de 2 diplomas universitários para me dedicar ao jornalismo, fixei como norma de comportamento a isenção de ânimo no trato das matérias, por considerar que o jornalismo se deve fazer, sobretudo, com honra. Foi isso, aliás, que o Agora prometeu a seus leitores no editorial do primeiro número da nova fase de diário. Não vejo como possa trair esse compromisso. Por isso, antes mesmo que meus sócios fossem àquela reunião,
temerosos de represálias suas contra o jornal, coloquei meu cargo à disposição deles, pois, se de um lado meu caráter me impunha o cumprimento do compromisso assumido com os leitores, de outro, não queria ver o jornal, que ajudei a construir desde o primeiro número, em fevereiro de 1969, ser destruído. Como sou agora informado pelos meus sócios, já vindos da reunião, que julgaram necessário comunicar a Vossa Excelência minha intenção de abandonar meu cargo, sinto-me no dever de lhe dirigir esta carta para uma explicação que considero indispensável sobre a permanência ainda do meu nome no expediente do Agora, como seu diretor, sem ignorar o quanto essa permanência é provisória e periclitante, como, aliás, o é a própria vida. A explicação é que, insistindo em meus sócios para que eu permaneça, embora eu lhes tenha dito que a intransigência de Vossa Excelência, posta em confronto com os meus princípios, apenas adia a minha decapitação, propuseram-me que, de hora em diante, toda notícia ou reportagem política que esteja para ser publicada pelo Agora, só o será com os votos da maioria do Conselho Editorial, de que sou apenas um dentre 3 membros. Assim, adianto a Vossa Excelência que, enquanto vou ficando provisório e periclitante, mas honrado, sempre votarei pela publicação de reportagens como a de hoje, isenta, imparcial, honesta, sem sonegar informações ao leitor. Como diretor do Agora, ou porventura já decapitado, quando Vossa Excelência deixar a Prefeitura de São José dos Campos, eu o olharei com o respeito que se deve aos homens empreendedores, sem prejuízo das restrições que faça a alguns dos seus métodos. No todo e apesar de tudo, havendo o que houver, não me faltará a lembrança de seus méritos de administrador, nem esquecerei o que fez pela minha terra natal. Minha esperança é que Vossa Excelência leve de mim, ainda que mesclado a um possível ódio, alguma migalha de respeito, se é que honra e caráter ainda são coisas de serem respeitadas na vida de um moço. Atenciosamente, Roberto Wagner de Almeida. Muito bem. Isso eu entreguei naquele final de tarde, na mão da chefe de gabinete do prefeito, e eu era recém-casado. Eu tinha me casado no dia 22 de setembro daquele ano, e esse episódio é de 5 de dezembro. Eu não tinha, portanto, nem 3 meses. E eu tive que me reunir naquela noite. Eu me senti no dever de comunicar à minha mulher a atitude que eu tinha tomado e que provavelmente me obrigaria a recomeçar a minha vida. Porque eu tinha certeza que eu não ia ficar no jornal. O Sobral não ia aceitar. E eu teria que recomeçar a minha vida estando recém-casado. Ou eu reabriria meu escritório de advocacia que eu tinha fechado há 5 anos atrás para me dedicar só ao jornalismo, ou teria que procurar emprego em São Paulo, na imprensa de São Paulo, porque aqui seria impossível. A minha mulher, naquela ocasião, dia 5 de dezembro, diante disso, coitada, teve uma crise de nervos tão violenta que ela precisou ser atendida no pronto-socorro do Policlin. O que aconteceu foi que eu tentei fazer o máximo possível para que a redação não tomasse conhecimento do que estava acontecendo. Mas aquele entra e sai, aquela agitação toda, acabou vazando, principalmente quando eles souberam que eu tinha levado essa carta ao Sobral. Por isso, no dia seguinte, quando eu cheguei ao jornal para trabalhar, eu encontrei esse manifesto da redação, que eu também quero ler para os senhores. Esse manifesto tem uma data errada. Eu só vim a perceber isso muito tempo depois, porque no calor das emoções, não era hora de examinar data, né? Mas a data certa seria 6 de dezembro, vocês vão ver que ele se reporta ao fato de ontem, que era 5 de dezembro.
dizia o seguinte: Ilustríssimo senhor Roberto Wagner de Almeida, digníssimo diretor do jornal Agora. De jornalismo existem muitas definições, e a que fala em honestidade, independência e Desculpe, tantos anos depois, eu ainda me emociono. E a que fala em honestidade, independência e verdade é uma boa norma de conduta para todos os jornalistas. E foi nesse sentido que ontem à noite os integrantes da redação do Agora foram cientificados de sua posição frente aos episódios que eclodiram com a entrega de uma carta ao prefeito de São José dos Campos, que poderá trazer-lhe sérios transtornos. Em solidariedade, os funcionários que subscrevem esta carta, dada a gravidade da situação, participam-lhe, que estão prontos para tomar a mesma atitude que eventualmente venha a ser tomada por Vossa Senhoria. Ao me entregarem isso, me foi dito o seguinte: pela porta que você sair, sai a redação inteira. Assinados: Antônio Augusto de Oliveira, Murilo César Soares, Marcos Rezende Espínola, Luiz Carlos da Costa, Amado Neto de Rezende Filho, Hugo Nozaki, Luiz Eduardo Dias Grunewald e Ernesto de Souza. Eu nunca dei conhecimento desse manifesto aos meus dois sócios. Infelizmente, os dois morreram. Eu nunca deixei que eles vissem isso. Eu achei que seria muito constrangedor para eles. E aí aconteceu o seguinte, senhoras e senhores. Uma pessoa com quem eu tinha pouquíssimo convívio, quase nada. Depois eu vim a me tornar amigo dessa pessoa. Era o assessor jurídico do Sérgio Sobral de Oliveira, o advogado Braulio Novaes de Castro. Mas o Braulio me conhecia muito. E eu fiquei sabendo isso depois, que quando ele soube da minha atitude de levar a carta, tudo que tinha acontecido, ele foi ao Sobral e disse: seu Sérgio, como os íntimos do prefeito o chamavam, cuidado com o que o senhor vai fazer. O Roberto Wagner é muito relacionado com jornalistas de São Paulo, dos grandes jornais, Folha, Estado, Jornal da Tarde. Se o senhor fizer isso que o senhor está pensando, isso vai ter repercussão nacional. Isso vai sair na Folha, no Estado, no Jornal da Tarde. O senhor tenha muito cuidado com o que o senhor vai fazer. E, por outro lado, um dos signatários do que eu chamo um manifesto, que era o Amado Neto de Rezende Filho, que era o nosso chefe de reportagem fotográfica, o Amado fazia um bico na prefeitura, fotografava os eventos mais importantes. E depois eu fiquei sabendo que o Amado foi à noite à prefeitura e falou: olha, fala para o seu Sérgio que a redação inteira fez um documento, inclusive eu assinei, se o Roberto Wagner sair, sai a redação inteira. Consequência disso, carta do senhor Sérgio Sobral para mim, no dia seguinte, dia 6 de dezembro. Essa também eu nunca deixei que o Bessa nem o Luiz Gonzaga conhecessem, porque o Sobral teve o cinismo de negar o que tinha feito, e, ao fazê-lo, era uma forma de chamar os dois de mentirosos. Além de tudo, ainda fez isso para os dois. A carta dizia o seguinte: é um primor de cinismo, porque ele nega tudo. São José dos Campos, 6 de dezembro de 1973. Wagner, surpreendi-me na tarde de ontem com uma carta sua atribuindo-me a convocação dos diretores do Agora, acrescida da recomendação da sua ausência. Você está redondamente enganado. Não tenho poderes para convocar seus companheiros de direção do jornal,
nem muito menos razão para não recebê-lo numa visita, tal como recebi seus colegas. Tenha ainda ciência de mais alguma coisa. Não sou homem de destruir. Assim, não aceito sua manifestação nesse sentido, embora ela não apareça com a clareza do propósito que o levou a usar o termo. Não sou também homem de coações, até parece. Sou franco e leal na defesa do ideal pelo qual me faço soldado, principalmente quando estou a tratar com aqueles que se puseram comigo no bom combate. É por ser assim que não escondo minhas mágoas. Não sou também homem de decapitação, posto que estes atingem pela nuca, e minha vocação, mercê de Deus, é sempre estar de frente com os quais me entendo ou discordo. Não sou, tenha certeza, homem de ódios. Acima de tudo, por zelar pela minha dignidade, não desrespeito a do meu semelhante, e justamente por isso, em instante algum, pensei em vê-lo despojado de suas convicções, mesmo não as apoiando. E por assim entender que por temperamento... É por assim entender que, por temperamento, em casos como este, quando vejo pessoas que estimo em comportamento que conflita com minhas opiniões, deixo de tomar a iniciativa de diálogo. Não por não querê-lo, mas adoto essa posição porque respeito a opinião que não aplaudo. Quanto às normas de comportamento que vocês hajam estabelecido para a condução do jornal, entendo que o assunto é de alçada interna e particular de vocês, diretores, e nele não me cabe nenhuma intromissão. Agora eu peço muita atenção dos senhores para a frase final dessa carta, porque eu tive que reler inúmeras vezes, porque eu não acreditava no que ele tinha escrito. Prestem atenção do absurdo com que ele termina essa carta. Ele diz: por derradeiro, saiba que lamento que você procure acertar sozinho, deixando de errar com todos que são do seu lado. Ele queria que eu errasse. Ele reconhece que eu estava certo. Eu não entendo como... A carta dele, vocês vão de convir, é cínica, é mentirosa, mas é uma carta bem escrita. Como é que ele termina com essa frase burra? Desculpe a expressão, mas é burra. Eu vou repetir porque é inacreditável. Por derradeiro, saiba que lamento que você procure acertar sozinho, deixando de errar com todos que são do seu lado. Sobral, Sérgio Sobral de Oliveira. Então, esse episódio terminou assim, o tal conselho editorial acabou durando poucos dias, porque era uma desmoralização para os meus sócios. Vocês conhecem jornalista, né? Eles, sabendo que não podia ter notícia do Robson Marinho, todo dia tinha notícia do Robson Marinho, nem que o Robson não fizesse nada. Só para eu poder chegar no fim do dia na redação e falar: olha, essa notícia não foi aprovada pelo Conselho Editorial. E aí era só gargalhada, né? Então, isso acabou caindo em desuso, os dois ficaram sabendo que o Sobral não ia mais mexer comigo, e esse episódio termina aqui. Eu vou rápido. Eu quero que conste que eu estou passando à presidente e ela vai dar vista às demais pessoas, os originais desses documentos, e depois eu vou deixar as cópias, porque os originais pertencem aos meus filhos. Essa é a carta minha para o Sobral. Esse é o manifesto. Essa comissão recebe, nós vamos protocolar e vai constar nos anais. Te devo os originais. Devolvo. E essa é a carta do Sobral para mim. Okay. Outro episódio. Novamente, noticiário sobre Câmara de São José dos Campos. Primeiro era o Robson Marinho. Agora era um outro vereador, e aí nós já estamos em 1977. Era um vereador chamado Luiz Paulo Costa. Esse que está aqui. A partir de 1975, tinha assumido o governo do Estado de São Paulo o doutor Paulo Egídio Martins, que imediatamente, já assim que tomou posse, tinha levado para ser seu secretário de Estado do Interior,
que é uma secretaria que não existe mais, o deputado federal Rafael Baldassi Filho, de quem eu era grande amigo. E o deputado Rafael Baldassi Filho me levou também, já na posse, para chefiar a assessoria de imprensa da Secretaria do Interior. Devo dizer a vocês que foi, para mim, uma experiência fantástica, porque, enquanto eu estive nesse cargo, eu tinha a oportunidade de conviver com a nata dos jornalistas de São Paulo, dos jornais, da televisão, etc., porque eu era o assessor do secretário que era chamado pela própria imprensa à época de supersecretário, porque o Paulo Egídio tinha passado para a Secretaria do Interior, a SECAP, que fazia casas, a COTESP, que cuidava de telefonia, Caçapava, por exemplo, a telefonia da COTESP, a SUDELPA, que era uma espécie de governo do litoral de São Paulo inteirinho, e o CEPAM, que dava assessoria jurídica para prefeitos e vereadores. Era uma super secretaria. E eu estava lá chefiando a assessoria de imprensa. Fiquei lá um bom tempo. Nessa época, o prefeito aqui era Edinardo de Paula Santos, que tinha sido indicado, na verdade, imposto pelo general que comandava o batalhão de Caçapava, o general Fernando Cerqueira Lima. Muito bem. O Baldassi era muito amigo meu, o meu jornal continuava, como sempre, dando notícia do que tinha que noticiar com absoluta imparcialidade. Um belo dia, eu sou chamado ao gabinete do secretário e ele me diz o seguinte: olha, Roberto, faz tempo já que o governador tem me dito que o general Cerqueira Lima vem se queixando de você e do seu jornal. Eu aguentei até onde deu, mas agora o Paulo Egídio diz que não aguenta mais o general. Ele não para de exigir que o seu jornal deixe de dar notícia da Arena, do MDB, etc. e tal. Aconteceu a mesma coisa do episódio do Sobral. Né? Eu falei: Baldassi, não dá para eu fazer isso. Eu não vou dizer para a minha redação que, por exigência do general, está proibido dar notícia dos políticos do MDB. Nós vamos continuar dando. Bom, Roberto, isso vai dar um problema, não sei o quê. Eu vim para casa, pensei muito. Era duro para mim perder aquele relacionamento que eu tinha em São Paulo, né? Mas, no dia seguinte, eu estava em São Paulo com a minha carta de demissão para o secretário, que insistiu para eu continuar, eu deixei a carta e vim embora. Eu sabia que o então vereador Fauzi Metni, também já falecido, infelizmente, que era um ex-oficial médico da Aeronáutica, era amigo do general Cerqueira Lima. E eu pedi ao Fauzi que conseguisse um encontro meu com o general Cerqueira Lima e não contei para o Fauzi para que era. O Fauzi não perguntou, também não disse. E assim foi marcado o encontro e eu fui. A Caçapava, o comando, não sei se ainda é assim, não ficava no quartel, ficava num casarão no centro de Caçapava. O Luiz Gonzaga, que era diretor do jornal, meu grande amigo, foi junto, fomos eu, Luiz Gonzaga e o Fauzi. Chegando lá, o general nos mandou sentar, etc. E tal. E eu disse: general, eu estou aqui, pedi essa reunião com o senhor pelo seguinte: eu tomei conhecimento de que já há algum tempo o senhor vinha se queixando ao governador de que o jornal que eu dirijo dá notícia demais do MDB, que estaria tendo um comportamento contra-revolucionário e que o senhor não entendia como é que uma pessoa que tem cargo no governo do Estado, no caso eu, poderia ser mantido nesse cargo. E o senhor insistiu tanto com o governador para que eu fosse pressionado ou a mudar a linha editorial do jornal ou a deixar o cargo, que eu vim aqui para dizer ao senhor que o senhor conseguiu. Eu ontem entreguei minha demissão ao secretário Baldassi, mas meu jornal vai continuar noticiando do mesmo jeito. Aí ele ficou muito surpreso, mas, ao contrário do Sobral, ele não se apequenou. Ele falou: não, realmente, eu me queixei muito do senhor, porque o senhor dá notícia, principalmente, de um vereador comunista, perigoso, que é esse Luiz Paulo Costa. Esse vereador está todo dia no seu jornal, o senhor dá muito destaque para ele, esse é um elemento muito perigoso, e não sei o quê, Eu falei: bom, mas o senhor não devia ter pedido demissão? O senhor não devia ter feito isso? Eu falei: general, a opção que me foi dada foi essa. Ou eu deixava de dar notícia do MDB, agora o senhor está me dizendo que seria especificamente desse vereador,
ou eu tinha que deixar o governo. Eu vou continuar dando notícia dele. Sabe por quê? Vou perguntar uma coisa para o senhor. O senhor acha que o Luiz Paulo Costa é comunista e é perigoso? Por que o senhor não prende ele? Por que o senhor não pede a cassação dele? Ah, não, isso são outros tempos. Eu não posso nem fazer a prisão, nem pedir a cassação dele. Falei, tudo bem. Então, o senhor não pode nem prendê-lo, nem pedir a cassação dele. Eu queria que o senhor entendesse, eu também não posso dizer para a minha redação para deixar de dar notícia de um vereador que está em pleno exercício do mandato, e é o que mais se destaca na Câmara. Ele sai todo dia porque ele é o que mais atua dentro da Câmara. E eu vou continuar dando notícia dele. Para resumir, para não tomar muito tempo, porque tem outras pessoas para deporem, no dia seguinte me ligou o secretário Rafael Baldassi. Wagner, venha reassumir o cargo. Eu falei, o que aconteceu? O general ligou para o governador, pediu para não aceitar a demissão sua, que foi apresentada para mim. Eu voltei para lá, mas não pensem que terminou assim. Eu voltei a trabalhar, passado alguns meses, o jornal publicou uma outra matéria, fazendo uma comparação entre o desempenho da bancada da Arena e a do MDB, e dizia que a bancada da Arena não contrariava o prefeito Edinardo, que era a bancada do Amém, não sei o quê, Resumo. Wagner, o governador telefonou que o general, dessa vez, quer que você saia? Eu tive que sair. Então, acabei tendo que entregar meu cargo no governo do Estado para preservar a linha editorial do jornal. Eram os tempos da ditadura, meus amigos. Muito obrigado. Obrigada, Roberto. Queria aqui